A Endeavor é uma organização internacional, está em 28 países e a gente reúne algumas vezes por ano, em várias partes do mundo, os finalistas do nosso processo de seleção. A gente começou na faculdade. Nos 2, 3 primeiros anos, a gente trabalhava 7 dias por semana. Então, a gente chegava às 7 da manhã na empresa, ia até meio-dia, 1 hora, ia para a faculdade para terminar o curso de engenharia de computação, porque a gente queria se formar, e voltava à noite, ficava às vezes até às 10, até meia-noite. A RAI, a gente fundou a RAI em 5 sócios. E esses 2 primeiros anos sem vendas que a gente teve, no final acabou ficando eu e o Sérgio. E o que nós estávamos buscando naquele momento era uma solução de baixo custo, que pudesse viabilizar um negócio de levar uma internet até uma casa sem uma linha telefônica. Aos 5 anos de idade, eu estava a 25 quilômetros de uma cidade de 5 mil habitantes, sem energia, sem geladeira, sem água. No quintal eu construí um pequeno prédio e passei mais de um ano construindo as máquinas para fabricar a antena. E hoje nós estamos em 32 cidades com rede de fibra ótica e nos 3 estados do Nordeste. O projeto de formatura foi na área de telemedicina. Eu vi minha mãe fazendo um exame de eletrocardiograma por 24 horas e falei, não, isso precisa ser diferente. E criei um eletrocardiógrafo portátil. A gente tem o propósito de mudar e transformar a saúde no Brasil em alguma coisa sustentável, né? Eu vi a lista de empreendedores, achei bacana. E estava conversando com uma outra pessoa e comecei a contar um pouco de como que ia ser o evento. Eu pensei assim, mas só tem você de mulher? Puxa, é verdade, só tem eu de mulher, né? Mas eu tenho uma missão ainda mais importante. Trazer mais mulheres, a inspirar outras mulheres a tomarem risco e aumentar o impacto no negócio delas. No Brasil, 5.000 empresas são avaliadas por ano, 15 chegam nessa etapa final e a gente distribui esses finalistas por etapas internacionais que vão acontecendo no mundo todo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 3 candidatos do Brasil e tem candidatos de mais 11 países onde a Endeavor está presente. Todos eles passaram por uma rodada de entrevistas, 3 duplas de jurados, com entrevistas de 1 hora cada uma, para que eles pudessem deliberar se esse empreendedor merece ou não merece o apoio da nossa organização e, mais do que o apoio da nossa organização, ele ser reconhecido como um exemplo para toda a comunidade de empreendedores de onde a gente está. Imagina quanto custa a hora desse cara para estar aqui falando comigo, né? Tá vindo lá de Nova York, tá vindo não sei de onde, tem gente do mundo inteiro aqui reunida, então essa hora é uma hora que vale muito. E minha expectativa é aproveitar esse momento ao máximo para ter insights, para levar o meu negócio para ser discutido de verdade, a fundo por eles. Tipicamente, o que a gente faz é pedir para você se apresentar durante 5 minutos, contar um pouco da sua história, da oportunidade que surgiu para você montar o negócio, onde você está hoje e para onde você quer ir. How do you think kind of you and your company fit within Endeavor? Mas eu vi aqui 5 milhões de dólares. O que você faz com 15 milhões de reais? E esse aqui é o número que tá aqui ou não? Eu não tô entendendo nada. Eu tô falando que o risco é bom, eu não tô falando que o risco é ruim. How did they agree to that? Sales. Você fez isso pegando pessoas, treinando, dando uma oportunidade para elas e fazendo elas crescerem. São elas que gerenciam com a sua liderança, mas na prática o teu grande ativo é essa cultura de ensinar e de criar e de desenvolver as pessoas da maneira que você desenvolveu. Te conhecendo assim, ainda superficialmente, você daria certo em qualquer coisa. Então essa combinação de experiências, de onde vem e tal, tudo em um lugar só, com essa energia
que os empreendedores têm, né? Que eles vêm animados, apaixonados já pelo que fazem, né? E ainda com essa expectativa, né? Que vai ser essa entrevista e o que vai acontecer, é muito legal. O argentino da Afluenta estava me dizendo que quando ele deixou de ser executivo, o que ele queria fazer? Ele quer transformar serviços financeiros. O italiano da Soundreef está indo contra monopólios semigovernamentais de cobrança e distribuição de royalties de música. Ele está indo contra gigantes, muito mais fortes. O cara está brigando, ele nasceu lá um negocinho pequenininho lutando contra gigantes. Também um sentimento de missão, de dever. É quase como se ele tivesse compelido. Eu acho que é imparável. Eu acho que esse cara tem um vírus que é um vírus bom, né? Que é imparável. Você não consegue. E esse é o exemplo. A esperança, acho que da Endeavor é olhar, botar esses caras na vitrine, ser exemplo de como faz bem feito, de como faz escalável, como faz com inovação. E as pessoas que têm esse mesmo vírusinho dentro de si e que imaginavam que isso não era possível, eu não consigo. Olha uma Zica, olha um pessoal do Grupo Trigo, não interessa qual é a tua origem, qual é a tua área, qual é a tua região do Brasil, qual é o teu país, você tem que fazer e sai para fazer. We're going to go through and have a first round of voting. Now remember, to become an Endeavor entrepreneur, you need unanimous support. You need 6 hands in favor. 3, okay? Então, quando a gente tem aquela discussão, um diz assim, não, mas ele disse isso. E a gente fala assim, não, mas eu não senti isso. Ele estava inseguro. Não, com a gente ele estava seguro. Ou isso daqui ele respondeu bem. Não respondeu bem. Então, é complexo, né? 4. Okay, so they got a 4th vote. Esse é um processo que o time sofre muito também, porque isso aqui é o resultado de meses de trabalho do time da Endeavor, de preparação, de análise, de triagem. E o que a Endeavor vai fazer por ele é falar, olha, do mesmo jeito que a gente conta com você para dividir o teu sucesso com a sociedade, dividir a tua história, os teus aprendizados, tem um monte de gente aqui que já chegou lá, que está disposta a doar o tempo para resolver a tua solidão e te colocar numa posição em que você, como empreendedor, possa tomar uma decisão que vai impactar positivamente o seu negócio. Depois que nós tivemos aconselhamentos com pessoas grandiosas, Beto Sucupira, Mário Chadi do Spoleto, o dono do Boticário, o dono da Natura, isso foi maravilhoso para a gente, porque quando a gente foi conversar com eles, a experiência que eles já tiveram quando eram pequenos, eles nos orientaram assim, nossa, de uma forma que a gente saía com o olho brilhando. É isso que foi nos dando mais gás, mais força, sabe? Então, aí foi o crescimento. Enquanto está todo mundo falando dos problemas, tem gente que está fazendo. Pelo fato de nascer num ambiente onde não tem nenhum recurso, acabou estimulando aí várias habilidades que eu venho adquirindo nos próximos anos. Tem gente que está fazendo. Sempre foi muito claro que a gente ia conseguir, que a gente ia chegar. A despeito de problemas políticos, crise, corrupção, tem gente aqui fazendo. Eu quero ser lembrada como uma pessoa que impactou a história da saúde no Brasil. E eu acho que isso tem que ser mostrado. Acho que esse é o papel da Endeavor mesmo, mostrar que as pessoas não têm que fazer só por causa de, ou com a ajuda de, tem que fazer a despeito de.